O que acontece quando homens dotados de conhecimento e sabedoria se encontram? O confronto de ideias surge de uma conversa extraordinária. Paulo, confrontado por filósofos gregos em Atenas, transforma-lhe um encontro filosófico de pensamentos e ideias numa propagação do Evangelho de Cristo. E é sobre este encontro de Paulo com filósofos gregos que a lição de hoje irá falar. E vamos que juntos adentrar esta história e possamos nós proclamarmos o Evangelho de Cristo com sabedoria e a graça de Deus. Eu te convido a ficar neste vídeo, porque está começando mais uma escola bíblica na sala de casa. Graça e paz, povo de Deus, começando aqui mais uma escola bíblica na sala de casa, mais uma lição de número 5, que tem por título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. O texto áureo nos diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. A verdade prática nos diz: a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito, discerne com ousadia a graça salvadora de Cristo. No texto da leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 17, versículo 15 ao 20, e do versículo 30 ao 32. A nossa introdução aqui fala a respeito de quando Paulo chega à cidade de Atenas. Mas quero aqui trazer-lhes à memória aquilo que está em Atos, capítulo 17, versículos 6 e 7. Fala de Paulo quando ele está em Tessalônica e em Bereia, e que ele é tomado por uma perseguição onde o povo, ou alguns judeus, insultam outros a ir atrás de Paulo e Silas, para os perseguindo por conta do Evangelho. Então eles vão deixar essa cidade e Paulo vai ser levado por alguns à praia, e a partir dali Paulo vai para a cidade de Atenas. Só que Silas e Timóteo permanecem nas cidades ali de Bereia e Tessalônica. E quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele encontra uma cidade muito idólatra, uma cidade de uma cultura totalmente diferente, rica, né? Porém, de uma grande influência ainda no meio do povo romano. Paulo ele sai de uma perseguição e ele vai entrar em uma cidade onde ele é confrontado de uma forma muito inteligente, porque ali se encontrava pessoas pensadores que formavam opiniões na sua sociedade. Portanto, nós vamos entrar aqui no primeiro tópico desta lição, que é o contexto histórico-cultural e religioso de Atenas. O primeiro subtópico aqui nos fala o seguinte: o centro intelectual, marcado pela idolatria. Quando Paulo chega nesta cidade de Atenas, Paulo ele vê uma cidade riquíssima, de uma cultura vibrante, de um povo culturalmente rico e inteligente. Porém, Paulo ele começa a observar os templos, né? A grande idolatria que existe na cidade de Atenas. Então, Paulo ele vai se sentir movido, né? Confrontado ali em seu íntimo, é como se ele questionasse a Deus: mas por que dessa cidade assim? Por que tantos templos? Por que tantos deuses? Por que tanta coisa dessa forma? Então, porque até então não era lhes entregue o Evangelho, não era falado sobre o Deus verdadeiro. Mas a partir daquele momento era o ponto crucial para mudar esta realidade. Portanto, Paulo ali vai destacar a cidade de Atenas pelas artes, pela poesia e principalmente pela filosofia, onde homens pensadores, grandes filósofos, formavam opiniões
moldavam ali pensamentos, discorria ali sobre diversos conhecimentos, moldando aquela sociedade. Mesmo ela sendo tomada pelo Império Romano, ela não deixou de ser influente. A sua língua permaneceu, sendo aquele o grego comum, conhecido biblicamente como grego koiné, o grego onde foi escrito ali o Novo Testamento, né? Por isso, quando nós estudamos a língua grega da Bíblia, nós estudamos o grego comum, o grego koiné, que foi ali grande influente neste tempo. Então, assim, mesmo tendo um domínio romano, do Império Romano, a Grécia ainda ela permaneceu influente, não pela política, mas pela cultura, pelo esporte, pela filosofia de vida. Ainda que no seu tópico número 1, a Paulo vê uma cidade totalmente dominada, né, pelo poder das trevas. Porque uma cidade onde você chega, em cada canto tem um Deus, cada canto tem vamos supor assim, a sua igreja, né? E ali as pessoas prestando o seu culto. E interessante que mesmo com tantos templos, Paulo ele tem um pensamento, uma linha de pensamento, e ele respeita cada igreja, cada Deus, as pessoas ali que o veneram esse Deus. Não é por imposição que o evangelho é entregue, mas à medida que o Espírito Santo vai conduzindo a vida de Paulo e Silas naquele lugar. E nós temos que ser, né? Nós temos que ser sábios quando nós falamos da Bíblia, quando nós falamos de Cristo, quando nós temos a oportunidade de influenciar em algum momento. Porque se nós não formos inteligentes, a gente deixa passar um momento que era crucial para falarmos de Cristo. Um momento que era crucial para falarmos de Deus. Porque se nós não tivermos essa sensibilidade de direção do Espírito Santo de Deus, a gente não consegue entregar uma mensagem de fé, de esperança e de salvação. O Senhor nos chamou para sermos influentes para este tempo. O Senhor nos chamou para que pudéssemos poder propagar a mensagem da cruz. E é isso que precisamos fazer. Mas temos que fazer isso com inteligência da parte de Deus. Hein? O início da evangelização, a gente entra aqui no segundo subtópico, porque vai nos falar a respeito de como Paulo vai começar a sua trajetória na cidade de Atenas, pregando o Evangelho. Paulo ele vai fazer aqui aquilo que os apóstolos já faziam, né, no começo ali da igreja. Eles vão pregar primeiramente aos judeus. Paulo chega nas sinagogas e é ali que Paulo vai propagar a mensagem da cruz. É ali que Paulo vai ensinar, é ali que Paulo vai falar a respeito, porque Paulo já tem uma base, as pessoas ali já têm uma base daquilo que Paulo vai falar. Então, quando nós já temos ali um caminho, fica muito mais fácil de se trabalhar este caminho. Fica muito mais fácil de entregarmos aquilo que precisamos. Então, Paulo ele vai usar essa estratégia de, a partir das sinagogas, poder propagar a mensagem da cruz. Então, Paulo ali vai pregar para os judeus, para os prosélitos, para os gentios que se achegam e têm temor pela palavra de Deus. E esta mensagem, e esta oportunidade vai mexer com o coração de muitos. Mas também vai haver confrontos, porque uma cidade entregue à idolatria, também ela vai confrontar uma nova pensamento, uma nova forma de viver. Ela vai não querer abrir mão daquilo que é confortável para ela, porque o Evangelho de Jesus ele nos confronta e ele nos faz mudar. Então, se o Evangelho de Cristo não nos confronta, não nos muda, não é o Evangelho de Jesus. E precisamos nos moldar à maneira como Ele quer que venhamos viver a nossa vida. Bem? Então, Paulo ele vai usar o costume dos primeiros apóstolos, né? E esse método segue o princípio apostólico de anunciar o Evangelho primeiro aos judeus e depois aos gregos. Então, primeiro prega-se aos da casa, aos judeus, e depois vai pregar para os demais. E essa é uma oportunidade, porque as sinagogas ali,
ela permanecia como espaço estratégico para a propagação do Evangelho. Como eu já disse, era uma oportunidade que Paulo estava tendo de continuar levando a mensagem da cruz àquele povo. Porque se ele não aproveitasse essa oportunidade, ficaria muito difícil de Paulo adentrar no pensamento da sociedade. Mas conhecendo ali um pouco da rotina, conhecendo um pouco daquele povo, Paulo começa a observar que na praça é uma oportunidade essencial para falar do Evangelho de Jesus. Aí Paulo ele vai proclamar o Evangelho na praça de nome Ágora, a principal praça de Atenas. E era ali que se estavam os principais pensadores, era ali onde estavam as pessoas, era ali onde eles procuravam novidade. Então Paulo, observando tudo que acontecia, né, as músicas, as danças, os teatros, tudo que acontecia era ali, na praça principal. Então era uma oportunidade única, onde pessoas de diversas partes do mundo chegavam e era um centro de comércio vivo, onde tinha a oportunidade de poder ali falar do Evangelho da Cruz. Então Paulo ele vai aproveitar esta oportunidade. E aqui o texto diz que as pessoas que ele estavam à procura de ouvir alguma novidade. Então, o Evangelho de Jesus era novidade para aquele povo. O Evangelho de Cristo foi uma novidade para aquela igreja, para aquele povo de Atenas, né? Porque uma igreja, um lugar onde era tão conhecido pela sua diversificação de deuses, né? de templos, a mais não conhecia ao Deus de Paulo. Portanto, que eles tinham um lugar dedicado ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus desconhecido que agora está se revelando a este povo. E Paulo vai então mostrar para este povo quem é este Deus desconhecido. É o Jesus de Nazaré, que morreu no primeiro dia, mas ao terceiro dia ressuscitou. Em glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. E assim, nós vamos adentrar ao segundo tópico desta lição. O subtópico de número 2, para os filósofos epicureus e estoicos, que está em Atos 17, capítulo 18, Atos 17, versículo 18 a 21. O primeiro subtópico nos fala a respeito dos epicureus, que tinham como prazer a finalidade da vida. Estes filósofos, eles eram apegados aos coisas terrenos, né? Então para eles não se importavam, não acreditavam que haveria vida após a morte, né? Porque quando nós cremos que quando nós somos de Cristo, ainda que esteja morto, viverás. Viverás para o Senhor. Viverás a eternidade com Deus. Então, nós estamos aqui só de passagem. A nossa vida não é aqui, é no céu. Esse lugar é apenas um lugar onde nós nos preparamos para estar com o Senhor. Por isso que a carta de Paulo aos Efésios vai dizer que nós somos preparados todos os dias, somos aperfeiçoados para estarmos com Deus. Então que nós sejamos pessoas cujo nós venhamos ser trabalhados pelo Espírito de Deus, moldados pelo Espírito de Deus, para que possamos passar a eternidade com Ele. Paulo diz a Timóteo para que não se embarace com as coisas desta vida, que assim nós não possamos nos permitir que as coisas deste mundo possam nos parar, possam nos tirar da presença de Deus, possam nos fazer enxergar só as coisas daqui. Porque nós somos cidadãos do céu. Apesar de estarmos na terra, nós somos cidadãos do céu. Não somos deste mundo, somos do céu, somos de Deus. Porque o Senhor preparou um lugar para nós e para nós estarmos juntos de Deus. Então que eu e você venhamos sempre buscar a presença do Eterno. Que eu e você venhamos sempre estar prontos para vivermos aquilo que o céu tem para nós. Porque se nós somos verdadeiramente de Cristo, nós vamos falar dele. Se nós somos verdadeiramente de Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa nos moldar e nos confrontar naquilo que Deus quer. Porque nós somos de Deus. Se nós somos verdadeiramente de Deus, falamos sobre Ele. E é em todo tempo,
seja no trabalho, seja na faculdade, seja nas praças, nos ônibus, onde estivermos, que nós tenhamos a ousadia, a coragem de falarmos de Cristo. Bem? Portanto, adentraremos ao subtópico de número 2, onde fala sobre os estoicos, a razão, destino e impessoalidade divina. Esses filósofos, eles valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, o autodomínio, não expressar a sua emoção, não permitir que ela tomasse conta. Então é mais ou menos essa linha de pensamento destes filósofos estoicos. Mas tem um porém. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, está escrito assim: e não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Por que eu trouxe aqui esta referência bíblica que não está na lição? Porque estes filósofos aqui, eles não acreditavam na vida após a morte. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que eternamente teriam uma vida. Nós seremos aperfeiçoados para passar a eternidade com Deus. Nós seremos transformados. Nosso corpo é corruptível em um corpo incorruptível. E viveremos eternamente com o Senhor na glória. Só que eles negam tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. E é por isso que eu trouxe esse texto. Porque Salomão, ele diz que o homem, para ele entender melhor o teu caminho, aonde que ele tem que estar, ele diz assim: é melhor estar em um lugar onde há luto do que a festa. Porque isso como aplica ao seu coração. Porque isso o homem olha para a sua vida e ele diz: poxa, exatamente, estou fazendo tudo errado. Eu preciso mudar a minha vida. Preciso mudar o meu conceito. Porque Paulo diz que o homem, ele é tricotômico, espírito, alma e corpo. A Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus que o deu. O corpo volta para o pó, a carne volta para o pó de onde vieste. Mas a alma, para onde que vai a tua alma? Por isso que eu trouxe essa memória, o texto de Salomão. Porque se o espírito volta para Deus que o deu, a carne volta para o pó de onde vieste. Então a alma precisa ter um destino. Qual é o destino que nós estamos dando para a nossa alma? Qual é o destino que nós estamos dando para a caixa das emoções que é a nossa alma? Nós precisamos dar o destino para ela. E nós precisamos cuidar disso para estar com Deus. Nós precisamos cuidar da nossa alma, da caixa do nosso sentimento, para que possamos poder de verdade passar a eternidade com Deus. Caminhando com o Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que a palavra do Senhor seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que possamos passar a eternidade com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aqui nós vamos adentrar ao terceiro subtópico desta lição. Aqui, Paulo, ele é levado ao Areópago, onde o Evangelho está diante da cultura. Paulo, ele está na cidade de Atenas e ele vai estar na praça observando a cidade. E ali Paulo vai pregar para aquelas pessoas. Elas estão dispostas a novidades, é por isso que elas estão ali. Elas estão disponíveis para ouvir algo novo, para ver algo novo. Uma nova música, uma nova dança, um novo teatro, algo que seja novo. E é nessa novidade que Paulo chega trazendo. Uma novidade que vem do alto, uma novidade que veio lá de Jerusalém, onde Cristo se entregou no madeiro pela sua igreja. E este Cristo, este Evangelho de Jesus, é que faz com que nós venhamos mudar a nossa vida, que nós venhamos mudar os nossos conceitos, que nós venhamos mudar a nossa filosofia de vida, porque este Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós, nos deu uma nova oportunidade de vivermos, deu um novo sentido à nossa vida. Não éramos povo, mas Ele nos fez o seu povo. Bem,
Só que o discurso de Paulo, quando Paulo estava pregando ali, muita gente não dava crédito àquilo que Paulo estava pregando. Muita gente não dá crédito à mensagem da cruz. Mas o que para eles é loucura, para nós é poder de Deus. Eles podem até não acreditar, mas nós cremos, nós vemos, nós percebemos a mão de Deus em cada detalhe da nossa vida. E que esse mover do Espírito Santo de Deus seja constante em nós. Que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir, que nós tenhamos a sensibilidade de sentir a presença do Espírito Santo de Deus, nos guiando, nos direcionando, nos impulsionando a seguir em frente. Aqui diz o seguinte, no final desse subtópico aqui, ele vai nos dizer: esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. Eu quero aqui destacar algo aqui nesta frase que o autor vai colocar aqui no final desse subtópico, quando ele diz o seguinte: esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais. Por que intelectuais? Porque a gente precisa ter conhecimento. O que faz com que um político possa ganhar o seu eleitor é atingindo o seu intelecto. Nós, para que nós possamos ganhar alguém para Cristo, não é com palavras persuasivas, mas é inspirado pelo Espírito de Deus. Porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas por que eu citei políticos? Porque a política ela é feita no campo das ideias, no campo intelectual. Assim trabalham os filósofos, assim trabalham as pessoas, formadores de opinião, porque eles precisam adentrar de uma certa forma o pensamento da gente. Porque se eles são formadores de opiniões, eles precisam ter um poder de persuasão de convencer as pessoas. Então era isso que acontecia nesse tempo, né? Poder de persuasão para ganhar as pessoas. Então Paulo não foi com palavras persuasivas, mas foi inspirado pelo Espírito de Deus, pregando a mensagem da cruz, pregando o Evangelho de Jesus. Foi ali que Paulo pregando, o Espírito Santo foi trabalhando na vida das pessoas e conquistando ainda mais pessoas para o reino de Deus, agregando a igreja, multiplicando essas pessoas no reino de Deus e ali propagando ainda mais o Evangelho de Jesus. E como é que a gente se prepara para isso? Se prepara de maneira intelectual. Existe uma coisa que a gente precisa fazer, prospecção de vocabulário. A gente precisa ler. Por isso que a gente precisa enriquecer o nosso vocabulário, novas palavras. Se você está lendo, você viu que algo está diferente, você vai lá, anota sinônimos, preposição, adjetivos, uma aplicação numa frase. Para quê? Para que você possa entender todo o contexto daquela frase ali e poder sim aplicar de uma maneira inteligente. Então, nós devemos confrontar com ideias. Não é com domínio físico, não é brigando com ninguém, não é dando soco com ninguém. Não. É com ideias, com pensamentos, com palavras sábias, inspiradas por Deus, para que assim vidas possam ser alcançadas para o reino de Deus. E aí, meus irmãos, e assim nós... Neste primeiro subtópico, aqui do terceiro tópico dessa lição, traz o título da seguinte forma: Observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. Está em Atos, capítulo 17, versículos 22 e 23, nos fala a respeito de quando Paulo ele chega à cidade de Atenas. Paulo, como eu já disse, ele é um grande observador. Ele observa o comportamento das pessoas, a sua língua, a sua cultura, a sua diversidade de religião. Então, Paulo, ele enxerga um povo diverso, um povo diverso em cultura, diverso em religiosidade. Paulo, e mesmo dentro desse contexto, ele respeita essa cultura deste povo tão diferente. E tem uma coisa que nós, quando vamos em uma viagem missionária, a gente precisa fazer antes. A gente precisa entender
como funciona aquele lugar, pesquisar sobre ele, sobre as pessoas, como elas vivem, qual a língua daquele lugar, o dialeto, né? Para que a gente não atropele as coisas, para que a gente não ofenda o outro. Então Paulo ele teve esse cuidado de entender como aquele lugar funcionava, né, de entender as pessoas, para que a maneira como ele falasse, elas não se sentissem ofendidas. Então, quando nós somos confrontados, nós precisamos mostrar que a gente conhece, que a gente respeita, né, e a gente não se impõe. A gente apenas entende o momento. E o momento, quando ele é favorável, nós falamos de Jesus. Por isso é que Paulo ele escreve a Timóteo, dizendo, pregues a tempo e fora de tempo. É você saber que tem um tempo, né, que você vai estar na igreja, que você vai ter o culto ali fora, mas fora de tempo, a oportunidade que você tem. Será que você consegue enxergar as oportunidades que você está tendo de falar de Jesus? A oportunidade que nós, como igreja, temos de poder falar dele, de poder bendizer o nome dele, de poder ser de fato testemunha de Cristo, porque ele nos fez para isso, ser testemunha dele. Ele diz, sejais minhas testemunhas na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra. Então nós, nunca sobre nós, mas sempre sobre Cristo. Sempre sobre o Cristo que professamos a nossa fé. Sempre sobre o Cristo que morreu na cruz do Calvário. Não é sobre nós, é sobre Ele. Porque Ele é que faz novo sempre todas as coisas. Amém? No subtópico de número 2, ele vai nos dizer o seguinte: o Deus Criador, sustentador, o Senhor da história. Paulo, ele vai começar o seu discurso porque ele é confrontado na Areópago. A Areópago é um lugar onde também se fazia julgamentos, né? Onde também se falava de juízo. Então Paulo ali, quando ele é confrontado, ele mostra para eles que Paulo diz assim, olha, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu andei pela cidade, eu vi como vocês são, a cultura que vocês têm, os deuses que vocês pregam, só que ele tem um cantinho que vocês está escrito ao Deus desconhecido. Porque vocês falam de um Deus que vocês não conhecem. Vocês falam de um Deus que vocês não sabem quem é. Honram a esse Deus, tentam honrar, mas esse Deus vocês não conhecem. E eu vim aqui para fazer com que vocês o conheçam, porque é sobre ele que eu vim pregar. É sobre Jesus que morreu na cruz do Calvário. É sobre esse Jesus que morreu e se entregou pela sua igreja. É esse Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse Deus que vocês têm ignorado. É esse que é o Deus desconhecido. Portanto, a partir de agora, é que vocês já passaram a conhecer, que vocês agora têm conhecimento sobre ele. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora que vocês o conhecem, é tempo de se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí Paulo diz assim, revelando o propósito de Deus, que é que todos os homens o busquem. Então Paulo, ele vai dizer que Jesus ele quer que todos os homens buscam a ele. Mesmo Paulo fazendo referência aos grandes filósofos gregos, né? Porque Paulo cita os seus poetas, Paulo fala dos seus filósofos, Paulo fala da cultura, Paulo respeita, né? Tem a sensibilidade de respeitar a cultura daquele lugar, mas sem abrir mão da integridade do Evangelho, da verdade do Evangelho. Ainda que as pessoas não aceitam, ainda que confrontam, ainda que as pessoas não queiram ouvir a sua mensagem dura, mas é necessário pregar, é necessário falar. Porque se a mensagem do Evangelho não muda as pessoas, é anátema, não é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus nos confronta, nos faz melhor, nos molda, segundo o teu querer e a vontade dele. O terceiro subtópico diz assim, o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Paulo aqui ele vai encerrar o seu discurso com um chamado direto ao arrependimento.
afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam. Por que agora todos se arrependam? Porque eles não conheciam. Antes eles não sabiam quem era Jesus. Deus não leva esse tempo em que as pessoas não conheciam em consideração. O Senhor leva a partir do momento em que elas passam a ouvir sobre Jesus. A partir daquele momento, o Senhor ele vai cobrar de mim e de você o arrependimento. Ele vai cobrar de nós uma postura. Ele vai cobrar de nós porque nós não temos crédito à palavra do Senhor. Porque nós não damos crédito à palavra de Cristo. E se nós quisermos mudança, nós precisamos estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter a sensibilidade de permitir ser direcionado por Ele. Porque se nós não nos permitir, nós não seremos mudados, não seremos transformados. E que cada um de nós possamos viver algo novo na presença do Senhor, nosso Deus. Bem, assim nós encerramos esta lição de hoje, uma lição que nos falou a respeito de cultura, de um novo lugar e de ser direcionado pelo Espírito de Deus. Uma das lições que a gente deve levar para a nossa vida é que precisamos nos preparar intelectualmente para sermos confrontados. Porque nós só descobrimos quem realmente somos quando nós somos confrontados diante de Deus. Quando nós somos confrontados pela sociedade. É quando eles nos perseguem, é quando eles nos questionam, é quando nós somos colocados na parede, literalmente. É que a gente entende quem a gente é. Que a gente entende de quem a gente está falando. Da proporção que as coisas tomam. E nós precisamos estar prontos para sermos confrontados por causa do poder do Evangelho. Pois o Senhor diz, bem-aventurados sois vós quando fordes injuriados pelo meu nome. Que nós possamos, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo injuriados, mas que ainda assim nós tenhamos a fidelidade de entregar com fé uma mensagem de esperança e salvação para este mundo que precisa ser alcançado por Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu te espero na próxima aula. Você que ficou até aqui, que você possa aí se inscrever no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, que você possa comentar, que você possa curtir, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esta mensagem, que ainda mais possa ser entregue pelo YouTube a demais pessoas. Bem? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus.